Aleluia! Aleluia! Bom dia! Paz e muita alegria sobre a vida de vocês, amém? Quem está feliz com Jesus aqui? Deixa eu ver. Ei, coisa boa, é uma igreja boa mesmo, nos deixa feliz. O Senhor é tão bom para conosco que Ele nos proporciona alegria, nos proporciona saúde, nos proporciona uma série de coisas que nós reconhecemos que só vem dEle. Embora muitos aí fora tentam dar algo que somente Ele pode dar, e às vezes a gente é enganado. Muitas coisas aí fora diz que pode suprir algumas coisas que nós temos falta, que é um vazio dentro de nós, mas é uma mentira. Somente o Pai pode fazer isso. É somente na igreja que isso acontece, que nós acabamos de ver a apresentação de crianças, uma orientação séria, uma orientação verdadeira, e todo mundo quer, né? Você olha para as criancinhas, eu esqueci o nome dos nenenzinhos aqui, é Davi, o outro é Melissa. Você olha para eles, ninguém em sã consciência quer desejar o mal para aquela criança, quer que ela se dê mal na vida. Há um consenso unânime entre nós que eles se deem bem na vida, que eles sejam felizes, que eles progridam, que eles prosperem, sim ou não? Sim. E aonde isso é aprendido? Aqui. Por isso que igreja é tão combatido, tudo que se ensina na igreja é tão distorcido, há distorções em vários assuntos, e um desses assuntos eu vou tratar aqui hoje. Nós vamos ouvir e ter os ouvidos abertos pela palavra de Deus. Eu vou fazer uma oração, mas antes eu tenho que te explicar o teor dessa oração, a importância dessa oração. Tudo que é divino, ele não é entendido na nossa mente natural. Isaías fala que os pensamentos de Deus são altos como os céus, e os nossos pensamentos são terrenos, amém? Está aí uma distinção muito grande. Então no meu natural, eu não consigo entender aquilo que Deus está me falando. Eu preciso de quê? De revelação. Efésios 1, 17, 18 e 19, Paulo orando pelos Éfesos, ele diz que haja sobre vocês revelação, entendimento, compreensão. Para quê? Para que aquilo que ele começa a escrever na carta possa ser compreendido. E eu faço das palavras dele as minhas agora. Que haja sobre você revelação do Senhor, que haja sobre você entendimento, que o seu entendimento não seja fechado, que a sua mente não seja agora bloqueada, que os seus ouvidos não sejam tampados pela interferência maligna, mas que eles possam estar abertos. Você concorda com isso? Eu estou afirmando sobre a sua vida algo que eu preciso que aconteça agora, para que aquilo que nós vamos ler tenha efeito positivo, seja eficaz na sua vida. A palavra eficaz é uma palavra muito ampla, ela quer dizer traz resultado eficiente. E o que nós vamos aprender, eu preciso que você não se bloqueie agora, que você dê uma chance ao Espírito Santo para que Ele fale com você. Depois, lá para meio-dia, 2 horas da tarde, na hora que você for dormir, depois de você refletir, o Espírito Santo conversar com você, você diga, não quero mais isso, mas agora, não faça isso. Agora eu peço que você não esteja armado, nem bloqueado, mas que você esteja com o coração aberto para ouvir de Deus uma palavra. Amém? Com esse entendimento eu vou orar. E você vai dizer um amém bem efusivo, bem forte, um amém bem forte mesmo, dizendo, Senhor, assim seja sobre a minha vida. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui. Independente do motivo, foi o Senhor quem nos conduziu até aqui nessa manhã, para ouvir de Ti essa palavra poderosa, para ouvir do Senhor essa revelação. Que eles tenham agora revelação do Senhor, e a igreja diz? Amém. Que eles tenham agora, meu Deus, o coração aberto para ouvir o que o Senhor tem a dizer, e a igreja diz? Que agora, nesse momento, toda interferência maligna eu ponho para fora com autoridade e debaixo de autoridade. A igreja diz? Amém. Que assim seja no nosso meio. Amém. E aplauda ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia.
Eu sinto aqui até mais leve agora, eu sinto mais fácil. Por quê? Porque o Espírito Santo está no nosso meio. E aonde Ele está, aí há liberdade. Então, para você que trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 13. Lucas, o Evangelho de Lucas, aquele que escreveu o Evangelho na ordem cronológica dos fatos, ele tem esse cuidado, e bem no início do Evangelho você vai ver essa fala dele, mas nós vamos ler o capítulo 16, do versículo 9 até o 13. Você que achou, diga amém. Você que não achou, olha no telão que já acharam para você aí. Diz assim: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio, ou seja, naquilo que não é seu, não fostes fiéis, quem vos dará aquilo que realmente é seu, ou vosso? Nenhum servo, e é aqui o texto mais importante, o principal dessa fala, nenhum servo pode servir a dois senhores. Diga comigo, dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se há de chegar, ficar mais próximo, ter uma parceria com um e, naturalmente, desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a... algumas versões vão estar dinheiro, e na minha versão vai estar mamon. E eu quero trazer esse entendimento, né? O título da nossa mensagem é Deus versus mamon. Deus versus o espírito por trás do amor ao dinheiro. Por isso que aí está escrito dinheiro, é um espírito por trás ao amor. E nós vamos aqui aprender pela palavra de Deus como eu estou, se eu estou tendo influência desse espírito maligno, ou se eu não estou, e se estou, como vencer as influências desse espírito maligno chamado mamon, que é o amor ao dinheiro. A Bíblia diz isso lá em Timóteo, que é o amor ao dinheiro, o amor, tá? O dinheiro em si não é um problema, o dinheiro é o amor a ele que é um problema. E para ilustrar isso bem, eles vão colocar para mim aí um trono bonito, mas eu trouxe o meu trono da minha sala. Essa cadeira vai representar o dinheiro. E nós vamos entender pela Bíblia quem é que está sentado nela, se é Deus ou se é mamon. E nós vamos aprender isso na Bíblia, tá? Veja bem, ela representa quem? Olha o trono lá bonito, né? Representa o trono, quem se assenta no trono é um Senhor. Sim ou não? Sim. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque Jesus coloca mamon como igual a Deus. E isso é difícil de entender, porque na nossa cultura, nada está equiparado a Deus, tudo está abaixo de Deus. Tudo perde o poder diante de Deus, nem nada consegue ter a mesma força que Deus, isso é difícil. Mas aí Jesus vem e fala assim, pera. Existe um espírito que compete esse trono e ele tem a mesma força que Deus nesse momento. Porque ele consegue nos tirar do propósito, ele consegue nos levar a um lugar que eu não preciso estar, um local onde Cristo conquistou uma liberdade para mim, mas eu me entrego. A Bíblia está falando, porque quando eu escolho um dos senhores, eu passo a amá-lo. Sim ou não? Lemos aqui agora. Quando eu escolho um dos senhores, eu passo a amá-lo. E por amá-lo, começo a me aproximar dele. E aqui os dois estão colocados na mesmo nível. Deus e mamon. Então, que pergunta que eu vou fazer? Quem é esse mamon? Da onde que veio esse mamon? Por que nós não temos ensinamentos tão verdadeiros contra mamon? Sabe por que não tem?
porque nesse momento que eu estou falando de dinheiro, muitos de nós aqui, como eu fiquei, está incomodado, está querendo ir embora, está fechando o entendimento e está falando, não estou acreditando que eu saí de casa para escutar isso. Meu irmão, esse é um dos indicativos de que você ou eu estamos sofrendo influência dele. É por isso que não se fala, porque às vezes quem tem esse instrumento aqui está sob influência e não vai falar, não vai ensinar, porque vai ensinar contra ele. E é por isso que hoje é um dia muito, muito poderoso na sua vida, é um marco na sua vida, é um divisor de águas na sua vida, pois hoje você vai ter um entendimento pela palavra, a revelação, que somente Deus tem que governar sobre a sua vida, principalmente a área financeira. Amém? Aplauda ao Senhor por isso, aplauda ao Senhor por isso, aleluia, aleluia. Então vamos falar um pouquinho sobre esse mamon. Mamon, na raiz da palavra, ou no estudo de quem ele é, alguns estudiosos, e aí não há uma unanimidade entre eles, mas digamos que aí uns 60% acreditam, e já basta, já é mais da metade, que ele veio da Síria, ou seja, Jesus está falando para um povo pós-escravizado. Jesus está ali numa época em que esse pessoal foram escravizados inicialmente pela Babilônia, depois pelos assírios, depois pelos gregos, depois pelos romanos e até chegar aos dias de Jesus. E então eles eram um povo escravizado. Mas o que acontecia nesse período de escravidão? Era uma contracultura. O que é contracultura? Se alguém chegar aqui, suponhamos, vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar um exemplo lá da Mongólia, um país aí que a maioria não tem nem muita informação sobre ele, mas um país que tem a sua cultura, e aí suponhamos que ele vem e domine o Brasil, e ele tem que implantar a cultura dos mongols, agora aqui no Brasil. O que ele vai fazer com a nossa cultura? Destruir. Ele vai vir aqui em Minas Gerais e vai falar, está proibido fazer feijoada. Meu Deus, como é que eu vou viver sem a feijoada? Isso é coisa mineira. Vai falar, está proibido agora fazer café. Você está doido? Não pode ficar sem café, não. Não, agora é chá e dessa erva que ainda. Eu não aguento tomar chá. É uma contracultura, porque isso está arraigado em nós. A comida mineira, aquilo que a gente tem. Eu só estou pegando um exemplo qualquer, tá? Isso é contracultura. Só que eles iam mais profundo, eles iam nos deuses. O babilônio, ele destruiu o templo de Salomão, ele destruiu tudo aquilo que representava culto ao povo de Israel. Isso é contracultura. E instaurou a deles. Daí veio Mamon. Mamon foi levado da Babilônia para a Síria e posteriormente. Então, ele representava o Deus da riqueza. Por isso Jesus fala bem, em algumas versões está dinheiro, ou algumas versões está riqueza, mas o nome por trás é Mamon, o Deus da riqueza, o espírito por trás da riqueza. Mas e aí, ele se iguala a Deus na questão de poder? Sim. Jesus está falando aqui que ele se iguala a Deus nessa questão de domínio. E por quê? Por que isso acontece? Porque nós, com o nosso dinheiro, escolhemos o que ele vai ser. O nosso dinheiro, ele pode ser um soldado na minha mão. O nosso dinheiro, ele pode ser um servo na minha mão. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Vai depender de quem senta aqui. Se eu coloco Deus assentado aqui, o dinheiro me traz alegria, o dinheiro faz aquilo que tem que ser feito. E muito mais, ele corrobora, ou seja, ele leva o reino à expansão. Porque eu uso o dinheiro para expandir o reino. Eu não vou no reino para tirar dinheiro. Por que nós temos uma dificuldade hoje em dia, e eu falo por mim, desse assunto? É um assunto que particularmente nunca me interessou estudar nem ensinar. Estou abrindo o coração. Nunca me interessou. Sempre me interessei por tudo na Bíblia, mas nunca me interessei. Vou estudar outras coisas. Era como se fosse bem envelopado no meu coração um certo preconceito com esse assunto. Mas aí descobre-se a raiz, medo de ser enquadrado naquilo que a maioria dos que sobem no altar levam as pessoas a fazerem, induz de forma palavras persuasivas a esvaziarem os bolsos na esperança de comprar algo de Deus. E eu consigo comprar algo de Deus, meus irmãos?
Sim ou não? Mas nós somos induzidos a isso. Há pessoas que têm uma habilidade muito grande de falar isso. Não aqui, graças ao bom Deus. Graças ao bom Deus, palavra e poder. O que eu estou dizendo está na Bíblia. Todo mundo em casa pode conferir à vontade. E se criou dúvida, pode perguntar, porque a Bíblia responde. Nem vai ser qualquer um que estiver ministrando, é a Bíblia que responde. Mas existe hoje um evangelho da prosperidade. Já ouviu falar? O evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade é o seguinte: o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele tem uma boa vida para você. Ele conquistou na cruz uma vida boa, uma vida próspera, uma boa vida, uma vida com abundância. Essa é a palavra usada, uma vida com abundância. Amém? João 10:10. E o diabo veio a matar, o diabo veio a roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz: mas eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Abundância é o contrário de escassez. Em qualquer área da sua vida, abundância é o contrário de escassez, é o contrário do conta-gota. Abundância é ter, é estar abastecido. Isso é o que ele conquistou. Veja bem, ele conquistou, não é o fim, isso é um meio. Uma vida abundante com o Senhor Jesus não é o fim, é o meio. Como que eu vou anunciar a Jesus se eu estou sempre pedindo alguma coisa, nunca sobra, sempre falta? Problema de administrativo. Esse mês nós vamos ensinar sobre administração. Há um espírito maligno que faz isso conosco, e nós vamos para a igreja, e isso acontece muito, na expectativa de ter uma resposta respondida: Senhor, me abençoa, eu preciso de um salário melhor, eu preciso de um emprego maior, eu preciso de um salário maior e um emprego melhor. Eu troquei aqui, um salário maior e um emprego melhor. Deus te escuta? Sim ou não? Sim. Se há alguém para orar, há um Deus para responder. Amém? E Ele vai e te responde, porque você pediu com fé. Aí Ele te dá um emprego bom, um bom salário. O que você faz? Eu tenho que cuidar do meu emprego. Não vem mais à igreja. Eu tenho que cuidar do meu salário. Nossa, com esse salário agora dá para me fazer isso, dá para me fazer aquilo. Eu não tenho tempo, eu estou muita correria. E aí, acabou o tempo para Deus. Aquele que te deu a bênção. E se isso mostra que você nunca teve interesse em Deus, mas no que Ele podia te dar. E você, nesse momento, está influenciado por Mamon. Mamon nos influencia a querer aquilo que Deus te dá, não Deus. Vocês estão comigo? Um exemplo bíblico, vou te dar um exemplo bíblico, que mostra bem claro esse espírito de Mamon atuando por trás. Em Gênesis, alguém decide: vamos construir uma torre, e essa torre vai encostar aos céus, porque nós queremos encontrar Deus. Já está errado daí. Só Jesus revela Deus. Eu, por mim mesmo, eu não consigo ter entendimento de quem é Deus. É Jesus quem transfere o conhecimento divino para mim. Amém? Isso é Jesus quem fala. Eu revelei o Pai aos pequeninos. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está lá em Mateus 11, vai estar dizendo assim: obrigado, Senhor, obrigado, Pai, que escondeste estas coisas dos grandes, dos sábios, dos cultos, dos poderosos, e a revelastes aos pequeninos. Diga: eu sou um pequenino. Fala de novo: eu sou um pequenino. Não tenha medo em dizer: eu sou um pequenino. Porque você tem acesso à revelação do Pai através de Jesus. E ele diz: só o Pai conhece o Filho, e só o Filho conhece o Pai. E o Filho revela ao Pai a quem Ele quer. Então, se você e eu temos alguma revelação do Pai, foi dada pelo Espírito. Mas vamos voltar aqui lá em Gênesis, quando ele se propõe a construir essa torre. Estão comigo? Estava dando muito certo, não estava? Antes de Deus confundir a linguagem entre eles, é a Torre de Babel. Estava dando muito certo, estava dando tão certo, que Deus foi lá ver: mas o que vocês estão aprontando? Nós estamos fazendo aqui uma torre, está dando certo, olha a altura que nós estamos, já está para ver o mar daqui. E olha que estava lá em Nínive, e dava para ver, estou brincando, tá? Isso é coisa que eu estou inventando. Mas estava dando para ver longe. E olha que está dando certo. Estava dando certo ou não? Estava dando certo. O que fica por trás dessa iniciativa que estava dando certo? Autossuficiência, prepotência. Eu sou autossuficiente.
quando você deixa Mamon sentar aqui nesse trono que se chama dinheiro, você se sente autossuficiente. Você fica prepotente. E na sua mente você vai dizer, eu não preciso de nada, eu preciso é de dinheiro. Eu não preciso de ficar indo na igreja todo dia, eu preciso é fazer dinheiro. Se eu tiver dinheiro, as pessoas me respeitam. Não. Se eu tiver dinheiro, as coisas serão melhores. Sim ou não? Você ficou um silêncio fúnebre. Parece até que eu estou aqui do outro lado dessa avenida, que tem um cemitério aqui, ó. É um silêncio, a vizinhança não incomoda ninguém. Morar ali do lado não faz barulho. De noite é aquele silêncio. Você vai dormir, não escuta nada. De manhã talvez um passarinho. Mas ficou assim agora. Por quê? Nos identificamos com esses pensamentos. Se eu tivesse mais dinheiro, perdemos tempo imaginando, se eu ganhasse na Mega Sena, nossa, isso toma nossos pensamentos, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia ajudar o povo. Mentira, porque se a gente não é fiel no pouco, nunca seremos fiéis no muito. Se eu não sou justo com a riqueza injusta, e ele chama o dinheiro de riqueza injusta, porque veja bem, a mesma nota de 100 ou de 200 que está na sua carteira hoje, que é uma pessoa abençoada, ontem poderia estar na mão de um traficante. Foi o dinheiro pago de propina, é um dinheiro de injustiça. Agora ele está na sua carteira, ele está na sua bolsa, ele está na sua conta. Como eu cancelo essa injustiça que está tentando tomar o local aonde Deus tem que estar sentado? Como que eu faço? E aí, a Bíblia continua. E aí Deus vai lá, vamos voltar para Gênesis. Deus vai lá e olha a situação da Torre de Babel. E ele fala o seguinte, está dando muito certo essa prepotência. Está dando muito certo essa autossuficiência. Você está acreditando em algo que é mentira. Por que eles estavam nessa iniciativa? Porque é o mesmo espírito que assediou de uma forma muito sutil Eva. Olha só, vamos pensar um pouquinho lá no Jardim do Éden. No capítulo 1, Deus diz sempre haja, aconteça, faça, separe. Capítulo 2, ele diz para o homem, faça isso. Agora é uma interação entre Deus e o homem. Deus é o meu Senhor, sim ou não? Deus é o Senhor do homem, sim ou não? Ele é o Senhor do homem. E ele dá ali o que ele tem que fazer, vai falando com ele, e ele vai fazendo. Ele está num jardim, todo plantado, e ele diz para o homem, olha, você pode comer de tudo. Está vendo, Elias? Você pede jabuticaba? Quem gosta de jabuticaba? Não come muito não, que o negócio costuma não sair depois. Você tem que comer umas casquinhas, né, para ajudar. Aí ele está lá, aquele pezão de jabuticaba, como se fosse em Sabará. O pé de jabuticaba do Jardim do Éden deve ter uma mudinha lá em Sabará, né, e por aí vai. Aí você está comendo aquelas jabuticabas, aquelas zuiudas, assim, aquelas grandonas, você está comendo jabuticaba. E ele fala, pode comer desse aí também, ameixa, aquelas ameixas amarelinhas. Você vai lá e come a ameixa, vai comer na ameixa, vai comer na ameixa. Mas aí ele fala, está vendo dessa árvore aqui? Está vendo essa árvore? Essa você não toca. Pode comer de todas. Eu sou o seu Senhor. Sim ou não? O que o Senhor está nos ensinando aqui, parafraseando no nosso dia a dia? Meu irmão, você, está aqui o seu jardim. Está aqui o seu jardim. Você pode usar ele à vontade. Faça dele o que você quiser. Mas deixe que eu sente aqui, porque eu sou o Senhor. Amém? Amém? Deixe que eu sente aqui, porque eu sou o Senhor. Porque se você mexer naquilo que não é seu, o que não é seu no seu dinheiro? O dízimo. O dízimo não é seu. O dízimo você devolve. O dízimo você não dá. Não é um coração generoso que faz isso. É um coração obediente, é um coração fiel que faz isso. Não é o generoso. O generoso é o que você passa do dízimo. Aí há generosidade. Mas o dízimo é o Senhor. Veja bem. Um monte de árvore no jardim, sim ou não? Ele não incomodou, pode acabar com toda a jabuticaba que tem nesse pé. É obrigação minha fazer a jabuticabeira dar mais. Pode acabar com o pé de ameixa, pode comer tudo, comer as folhas, comer tudo. Não tem problema. Eu sou o Senhor da sua vida. É dever meu fazer com que ele dê mais ameixa, sim ou não? Mas não toque no meu. A árvore que ele não permitia que tocasse era conhecimento do bem e do mal.
Conhecimento do bem e do mal, isso é para Deus decidir para mim o que é bom e o que é ruim. Ele que decide para você o que é bom e o que é ruim. E aonde que Mamon entra aí? Mamon quer fazer você achar que é autossuficiente, como aqueles que construíram a Torre de Babel. Ele quer fazer você achar que você tem condição, se você tiver dinheiro, você vai ter alegria, felicidade, gozo, sua vida será uma maravilha, e é mentira. Porque é só uma vida apoiada e amando ao Senhor que eu tenho todas essas coisas. Eu estou mentindo? Não. Há muitos ditados no mundo para corromper as verdades bíblicas. Um deles é: o dinheiro não compra felicidade. Ele manda trazer de jatinho, ele manda trazer de não sei o quê, não sei o quê. Se o seu dinheiro está te atrapalhando, manda para mim. São ditados populares, jargões, que nós vamos repetindo, ouvindo e vamos acreditando nele. Isso é uma prática bíblica. Deus falou para Moisés, lá em Deuteronômio 9, repita e repita várias vezes a palavra do Senhor, para que eu comece a acreditar nela. Então o diabo entendeu que isso dá certo, e ele coloca ditados mentirosos, frases mentirosas, repetidas de várias vezes, em para-choque de caminhão, em novela, em filme, em várias coisas que nós estamos ali investindo tempo, para que comecemos a acreditar em mentiras, e desacreditar na verdade. E isso se chama contracultura. Foi justamente o que aconteceu com os israelitas, quando eles entraram na Babilônia, na Síria, e em todos os lugares. Há por trás um espírito de Mamon, há por trás um espírito que quer nos escravizar nas delícias que o dinheiro pode trazer, mas essas delícias são mentirosas, elas têm um fim trágico. Eu não preciso dizer que você deve conhecer algum artista, alguma pessoa com muito dinheiro que cometeu suicídio. Isso é prova que o dinheiro não traz aquilo que a maioria acredita que trará. O dinheiro, ele é algo, ele é uma ferramenta, ele é neutro. Olha só, o que você me diz da energia? A energia, ela é boa ou ela é ruim? Mas se eu falar que existe cadeira elétrica, aí é ruim. Ou seja, a energia, ela é imparcial, depende de quem está usando ela. Sim ou não? Ela não tem critério de bom ou de ruim. Leva a mão ali num fio ali, você vai ver que se ela é boa. Vou descascar um ali, uma bitola de uns 50 milímetros. E aí você vai, leva o dedinho lá com o pezinho no chão, você vai ver o que vai acontecer contigo. Não, mas energia é boa, ela traz luz. Liga o meu micro-ondas, liga o meu airfry que eu ganhei, que está me ajudando toda a vida. Liga um monte de coisa, né? Liga um monte de coisa. Mas leva o dedo lá, você vai ver se ela é boa. Assim é o dinheiro, entenda, o dinheiro em si não é bom nem ruim, é a forma como eu uso, é a forma como eu sou induzido pelo diabo a me apaixonar, a entregar a minha vida e a buscar desesperadamente aquilo que eu não tenho. Amém? Continuando, a Bíblia vai dizer o seguinte: esse Mamon, ele procura o tempo todo por servos, o tempo todo ele está procurando pessoas para trazer essas pessoas para serem escravizadas. E olha, talvez você não saiba, mas eu e você já nascemos predispostos a servir, tá? Isso é uma condição natural nossa, predispostos a servir, ou a Deus, ou não. Aí esse ou não, você vai enquadrar qualquer outra coisa que o mundo, ou seus pais, ou a vida te apresentar. Você vai adorar, você vai servir, não acredito em Deus, você se entregou, agora você é adepto, ou seja, você é servo dessa teoria. Não acredito que eu vá servir alguma coisa, eu sou livre. Você acaba de se entregar a esse entendimento de ser livre, e você vai fazer muita força para agradar e andar nesse caminho. Não, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo do meu jeito. Também é uma forma de se entregar e de servir a Deus. A verdade é, ou nós servimos a Deus, ou não. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Veja bem, existe um hino, e ele é incrível, e ele diz sobre aquele que tem que assentar nesse banco, nesse trono, olha o trono aí na tela, nesse trono lindo, que representa aqui agora, tudo aquilo que às vezes nós colocamos, o nosso empenho. Quem aqui trabalha? Levanta a mão.
E quem recebe quando termina o mês? Né? Porque tem trabalhos que não pagam. Em casa, às vezes não tem remuneração. É um trabalho, tá? E quando eu ajudo a minha esposa, eu falo assim, nossa, eu tenho que honrar essa doninha mesmo, porque o serviço que não acaba. Hoje eu limpei, daí a pouco ela chega e esquece de limpar o pé no tapetinho que eu deixei. Ela fala assim, mas aqui que você está arrumando aí? Eu acabei de limpar isso aqui, esse chão, se eu pudesse, eu arrancava o chão lá de casa para minha carpete. Porque não dá para ver o rastro, mas não pode, né? Ninguém vai querer ter carpete na cozinha, no banheiro, para todo lado, então não dá para usar carpete, mas aí vai sujando. Então todos nós temos um trabalho, e um trabalho remunerado, e você faz expectativas, você cria sonhos, você cria estruturas em cima dessa remuneração, sim ou não? Sim. E como que a gente descobre quem é que está sentado aqui? Se alguém te perguntar assim, olha a pergunta que eu vou fazer, e aí, você vai viajar esse ano, sim ou não? Aí você responde, se o dinheiro der, eu vou. De quem que você está esperando a bênção? De Mamon ou de Deus? De Mamon, porque ele que vai te fornecer dinheiro. Mas aí você diz, se Deus quiser, eu vou. De quem que você está esperando? Percebe como é que é sutil? Toda vez que eu faço um planejamento e eu digo, se tiver dinheiro, eu vou fazer. Eu estou avaliando qual dos dois senhores que eu vou recorrer. Qual dos dois senhores que eu vou recorrer para que aquilo aconteça? Ah, não, mas que é isso, é doido? É claro que Deus me dá o dinheiro. Deus te dá milagre, Deus te dá saúde, Deus te dá boas ideias, Deus te dá portas abertas, Deus te dá discernimento, Deus te dá uma vida boa com Ele. Ninguém, eu volto a dizer pela terceira vez, ninguém que chegou a Jesus e foi falar assim, Senhor, meu filho, ele se joga no fogo, ele se joga no chão, fica espumando, isso acontece com ele. Jesus falou assim, há quanto tempo ele está sem dinheiro? Foi assim? Ah, não. E o ceguinho lá, que chega perto dele e fala assim, Senhor, eu preciso ver. Não, você não precisa ver não, filho, você precisa de dinheiro. Tem muita gente que ganha dinheiro sem vista. Você precisa de dinheiro. Ou então lá, a multiplicação dos pães. Eles até citam uma cifra, 200 dinheiros, 200 denários, não seriam suficientes. Ou seja, ali o Deus Mamon falhou. Porque o dinheiro não ia dar conta. Porque mesmo que tivesse os 200 denários, não haveria produzido nas cidades circunvizinhas pão suficiente para alimentar as 5.000 bocas, falando só de homens, sem mencionar mulheres e crianças. Você percebe? E o que Deus faz? Ele recorre ao dinheiro, ele fala, vamos recolher, vamos fazer uma oferta, passa a sacolinha, vamos ver quanto é que vai dar. Foi assim? Foi assim? Então, se o seu milagre depende de dinheiro, ele não é um milagre. Então, se aquilo que te incomoda depende de dinheiro, não é uma situação para Deus. Situação para Deus é quando a pessoa entra no UTI, do hospital mais caro de Belo Horizonte, onde o dinheiro pode colocar, mas não pode tirar. Vocês estão me entendendo? Para quem que você recorre nessa hora? O bolso está abarrotado de dinheiro, mas a pessoa lá precisa de um milagre. E milagre dinheiro compra? Compra, gente. Nós sabemos disso, todos os dias nós falamos isso, mas na hora de orar nós pedimos, Senhor, me dá mais dinheiro. Senhor, se eu tivesse dinheiro, se o dinheiro desse e aumentasse na minha conta, se o meu salário aumentasse, eu seria melhor, eu seria assim, eu seria acolá, eu poderia fazer isso, tudo coisas que você ainda não tem, e não consegue ver o que tem, e agradecer a Deus. Isso é influência de Mamon. Influência de Mamon. Feche seus olhos. Ora la baraba xerionda la bagariamba la bala serva la ba. Ralabararia la sorienda la balaria bara bahase bagai. Remaniara la basoriemba di arabalaria da bagaria da baria. Eramatori e bacarro papari andalabaria e shirikionde raba e siatoki anderha rambade rabakionde rabaria andalablaria ramdela blaka andoriemde rasharabaria andala e rabako ki kenanaria la radaria shenrandaba kiduhas
Errei manori embalari andara, assuteki arambali arabaria, ansoriendelabia. Eu sou um Deus que cuida, eu sou um Deus que supre, eu sou um Deus que está com você todos os dias, e você nunca terá que lançar a sua mão nessas porcarias que o mundo oferece, porque eu sou melhor em todas as coisas. A riqueza injusta não pode ocupar o lugar do seu coração. Aleluia, aleluia, tu és o meu Deus, aleluia. Aleluia. Existe um hino de uma palavra só, é um hino poderoso, e ele diz o seguinte: aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus, de novo. Jesus, 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 aleluia, Jesus, 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 Esse é o nome que tem que ocupar esse trono, meu irmão. Não permita, não permita, não permita que as pressões do mundo, não permita que as pressões do mundo faça você focar no dinheiro ou no que ele traz. Isso é brilho, isso não é luz, só o Senhor é luz. Tudo mais é brilho, e é um brilho que pode acabar. Somente o Senhor é a luz. Eu sou a luz do mundo. Só o Senhor é luz. Só o Senhor é luz. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar. Eles vão continuar cantando. Nós vamos começar aqui uma oração. E vai ser uma oração de pedir perdão. Você entende? Provavelmente você aí percebeu que em algum momento você foi induzido por Mamon, você sofreu influência de Mamon, você não foi grato com aquilo que Deus tem te dado, e você está sempre procurando mais coisa e mais, e é uma busca incessante, não vai ter fim, porque o propósito de Mamon é te escravizar e te levar à desgraça, e não é isso que o Senhor Jesus conquistou na cruz, por mim e por você. Então nós vamos fazer uma oração de perdão, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Comece a orar, me perdoa por todas as vezes que eu permiti que Mamon sentasse nesse trono, me perdoa, toma o teu lugar de honra, Senhor. Nós oramos, nós pedimos, nós clamamos e nós buscamos que haja, meu Pai, graça, que o Senhor nos perdoe por todas as vezes em que eu deixei o inimigo me induzir, todas as vezes que eu fui atrás
desse brilho, que eu fui encantado pelas riquezas do inimigo e cedi a tudo isso. Me perdoa, Senhor, me perdoa, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor bem forte, meu irmão. Aleluia. Sabe, de olhos fechados ainda. De olhos fechados. Enquanto o Fábio orava, eu senti o Senhor, uma palavra de Deus aqui também. Você que precisa de um milagre para essa área financeira, só coloca a mão no seu coração. Pegando o gancho nessa palavra. Você não precisa do dinheiro, você precisa do Deus do dinheiro. O nosso Deus que manda o dinheiro para você. Coloca a mão no seu coração. Eu sinto uma direção de Deus aqui agora. Isso não estava nem programado, meu irmão. Eu sinto uma liberação de recursos aqui agora. Porque os nossos olhos estão voltando para o lugar certo. Você que está aí precisando de um recurso, se já a tua cabeça trabalhando, preciso arrumar um jeito A, B e C de arrumar o dinheiro. Você vai ver o dinheiro chegando de uma maneira milagrosa. Não pelo teu esforço, mas pela tua fé. Não estou falando que você não tem que trabalhar, não se esforçar, não é isso. Eu estou falando que o que a palavra libera sobre nós, que aos seus amados o Senhor dá a eles enquanto eles dormem. Coloca a mão no teu coração, você que precisa. Eu sinto essa palavra aqui agora. Espírito Santo de Deus, nós liberamos agora isso. O Senhor me incomodou aqui agora para trazer essa direção de Deus. Eu não sei quem está precisando. Eu não sei quem está nessa situação de um recurso financeiro que precisa chegar. Mas eu oro, Espírito Santo de Deus. Essa é a única área da palavra inteira que o Senhor permite que a gente te desafie. Então eu oro aqui, Senhor, mostre que o Senhor é o Deus deles. Nós oramos agora liberação de recursos para quem está precisando, porque os olhos estão chegando para o lugar certo. Não mais no dinheiro, não mais em mamon, mas no Senhor Deus. Esses que estão com a mão no coração, Pai, o Senhor conhece a situação e a realidade hoje. Nós oramos agora e declaramos profeticamente liberação de recursos para a tua vida, meu irmão. Não vai chegar da maneira como você pensa, vai chegar da maneira de Deus, no tempo de Deus. Mas acredite, ainda nesse mês você vai ver isso, em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso? Glória a Deus. Pode se assentar. Não sei para quem foi essa palavra, mas se foi para você, guarda para você. Não precisa contar para ninguém. A única coisa que eu te peço é, quando acontecer, me procura para me dar o testemunho. Amém? Testemunho é um objeto de fé. Ajuda a edificar a fé dos outros. Meu irmão, você sabe que a gente está trazendo esse tipo de palavra, é para confrontar mesmo. A gente não está interessado em fazer um culto que você saia daqui agradado. Nós estamos interessados em fazer um culto que o Senhor saia daqui feliz, agradado, porque isso aqui é culto para o Senhor. E quando o Senhor nos direciona a isso, sabe o que Ele quer fazer? Ele quer mudar a nossa percepção. E não acha que nós pastores nós não nos enquadramos a isso. Eu sentei mês passado com todos os pastores aqui, integrais, reunião, a gente faz reunião toda quarta-feira, eu falei, Fábio, você vai pregar isso aqui, Marlúcia, você vai pregar tal coisa, eu vou pregar tal coisa, Nível, você vai pregar tal coisa, estuda essa palavra, leia e deixa o Senhor trabalhar no teu coração. Na outra semana o Fábio já chegou, nossa, eu estou sendo confrontado demais. Eu falei, aí eu escutei a minha palavra também. Eu estava lá na academia chorando, ninguém entendendo nada, Deus me perdoa pelo meu coração. Sabe, meu irmão, a gente está vindo aqui com temor, com o coração no Senhor, porque a gente também precisa ser transformado. Nós precisamos escutar palavras que nos transformem, não só palavras de bênção. O Senhor tem bênção para você? Claro, toda hora, o tempo inteiro, mas o Senhor também tem confronto e transformação. E é essa palavra para transformar nosso coração, porque a gente fica nessa cabeça financista, que tudo que a gente vai resolver é com dinheiro, e não é dessa maneira, tudo que se resolve é por Deus. É claro que o dinheiro é útil para você, mas é como o Fábio pregou, é uma ferramenta, que no coração certo, temente ao Senhor, vai produzir muita alegria para você e sua vida, sua família. Amém? Por isso, também nesse temor,
a gente quer lançar uma coisa aqui com você. Normalmente, toda semana, antes da Santa Ceia já é semana que vem, nós fazemos uma semana de santificação, de oração e jejum. Mas o Senhor me deu uma direção para todo esse mês. Na verdade, por 21 dias, a gente vai orar e jejuar pela nossa vida financeira, por essa mentalidade financeira nossa. Amém? Amém? Amém. Como que vai funcionar? Nós vamos começar amanhã, dia 2. E nós vamos até o dia 21. Vai dar 21 dias certinho. Nós vamos orar e jejuar por 21 dias. Vamos jejuar de quê? Um hábito e um alimento. Você vai escolher. Faça um jejum que realmente mexa com você. Eu gosto muito de café, jejum de café. Eu gosto muito de passar tempo ali na rede social, jejum de rede social. Pastor, mas para que eu vou fazer o jejum? Jejum ele serve para uma coisa, escutar Deus. Jejum não é para comprar nada de Deus, meu irmão. Jejum é para escutar o Senhor. Você está calando a tua carne e está escutando agora a voz de Deus. E a oração, nós vamos orar por uma direção específica que Deus deu. Durante essa semana, são 3 direções. Cada semana vai ter uma direção. Primeira semana, nós vamos orar pela administração do nosso lar. E para que a nossa mente, ela seja transformada por Deus no assunto dinheiro. Amém? Amém? Nós vamos fazer esse voto agora diante do Senhor. Você não vai fazer esse voto comigo. Você não vai fazer esse voto com a igreja. Porque, meu irmão, quem está te vendo lá, no seu secreto, é Deus. E é Deus que vai te abençoar durante esse mês também. Então você vai ficar de pé agora e nós vamos fazer esse voto com o Senhor de 21 dias de jejum e oração. Pastor, nossa, mas 21 dias é difícil demais. Essa é a ideia do jejum, meu irmão, para ser difícil mesmo. Essa é a ideia, para realmente puxar a gente. E o foco vai ser a nossa vida financeira. Nesse mês agora, aliás, nessa semana agora, voltando a falar, você vai orar e jejuar pela administração da tua casa. Pastor, eu vou orar para que Deus mande dinheiro? Pode orar também, mas principalmente, que o dinheiro que o Senhor mandar, que o Senhor te dê o dom de administrar melhor. Porque às vezes a questão não é nem gerar riqueza. Você trabalha, eu estou aqui trabalhando, vou rodar de Uber, eu vou vender salgado, vou fazer tal coisa, o dinheiro entra. Mas da mesma maneira que entra, sai, às vezes sai até mais do que entra. E aí você está lá desesperado de novo, Senhor, me ajuda. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor não quer que você viva apagando incêndio financeiro da tua vida. O Senhor quer que você ande próspero. E prosperidade é dinheiro sobrando, é dinheiro na conta, é aprendendo a investir nos locais certos, é sabendo onde você vai construir futuro. Porque quem fica apagando incêndio toda hora está endividado, toda hora está fazendo pagamento da parcela mínima do cartão, meu irmão, não é essa vida financeira que o Senhor tem para você. Então você vai orar assim, Pai, eu quero recurso, mas me ajuda a administrar o que já existe na minha vida. O que é que eu já ganho hoje? Me ajuda a fazer multiplicar isso aqui no final do mês. Como? Não sei, mas me ajuda. Amém? Esse é o foco dessa semana. Na outra semana a gente vai dar outra direção. Durante 21 dias também nós vamos ler o livro de João. João tem 21 capítulos. Eu só quero que você leia um capítulo por dia. É pesado, gente, um capítulo por dia? Você lê rapidinho. Posso escutar no carro? Pode também, não tem problema. Um capítulo por dia. Orando, jejuando, lendo a palavra. Eu te garanto que depois de um mês, a tua vida financeira nunca mais vai ser a mesma. Ah, é porque aconteceu um negócio doido. Aconteceu. Você mudou tua cabeça e voltou tua cabeça para o Senhor. Exatamente isso que aconteceu. E é exatamente isso que vai acontecer esse mês. Coloque a mão no teu coração. Eu, como pastor, não vou te cobrar isso. Porque é você e Deus. É a tua responsabilidade com o Senhor. E eu acredito que você quer a tua vida financeira abençoada. Todo mundo quer. Pai, nós oramos. Enquanto eu oro, faz a tua oração aí. Do jeito que você sabe. Pai, nós oramos agora. Nós estamos aqui fazendo um voto de 21 dias de jejum e oração com o Senhor. Orando pela nossa vida financeira. Mas não apenas por recursos, mas por uma administração saudável. Por uma fidelidade com o Senhor. Orando também para que a nossa igreja avance nisso. Orando, Pai, para que o Senhor nos ensine. E os nossos olhos voltem para o Senhor e saia de mamão. 21 dias orando, jejuando, lendo a palavra. Nós nos compromissamos agora a isso. Em nome de Jesus.